Temperos de Cinema Especial França. Nesse mês de julho, conforme você já sabe que está acompanhando, nós estamos com uma série especial sobre a França, sobre Paris, né? E os filmes, então, e a gastronomia têm como tema a França, e o professor Douglas Tufana que está aqui comentando com a gente, trazendo muita coisa da cultura francesa para nós. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela gentileza de estar aqui no Temperos de Cinema na França. Muito obrigado você pelo convite. É um prazer estar aqui, Fátima. Hoje, o filme que a gente vai comentar, eu costumo dizer que ele é uma fábula, né, que se passa em Paris. É um filme que muita gente já assistiu, mas é aquele filme que você sempre gosta de assistir de novo. É O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Esse filme conta a história de uma personagem, a Amélie Poulain. Ela sai de uma cidade do interior da França e vai para Paris. E ela vai trabalhar como garçonete, né? E aonde ela, na casa que ela mora, que ela aluga lá para morar, ela acaba encontrando no banheiro uma caixinha com alguns objetos que dá para perceber que é recordação de alguém. E ela fica curiosa e começa a procurar para descobrir quem é aquela pessoa dona daquela caixinha. E quando ela encontra essa pessoa, ela percebe a importância que aquilo tinha, porque ele fica tão emocionado, ele até chora, tudo. E isso faz ela começar a ter uma visão diferente do mundo, começar a repensar algumas coisas e prestar atenção em algumas coisas. E aí começa aquela parte meio de fábula, ela começa com pequenos gestos, com ajudar algumas pessoas. Então, isso começa a fazer parte, é como se fosse um objetivo da vida dela. Ela começa a fazer pequenos gestos na vida dela que ajudam, mudam, às vezes, a vida de outras pessoas. E esse filme também, ele mostra uma região de Paris que é muito conhecida pela boemia, que é Montmartre. Ele tem muita história, porque ali foi um lugar dos grandes artistas no passado, mas ele continua sendo um lugar boêmio, de um pessoal um pouco alternativo, vamos dizer assim, né? Professor, o bairro de Montmartre é famoso, né, pela boemia, e também ele abrigou ali muitos artistas no passado. A gente vê, eu já li sobre alguns artistas que viviam ali também, na época, né? Então, o que o senhor pode contar um pouco para a gente sobre essa região de Montmartre, sobre essa boemia, esse lugar tão atípico de Paris? Isso. Montmartre é realmente uma região bem especial. Ela fica no alto. Montmartre quer dizer o Monte do Mártir. Montmartre. Porque lá tem uma história, né, da Idade Média, que o patrono de Paris, que é Saint-Denis, né, o santo protetor e patrono de Paris, e da França, Saint-Denis, ele teria morrido ali, né, e ali não tinha sido erguida uma primeira capela e tudo mais, que mais tarde, né, bem mais tarde, né, século XIX, vai dar origem à famosa Igreja do Coração de Jesus, né? Desculpa, Sagrado Coração, é o Sacré-Cœur, né? Sagrado Coração. É uma região que era periferia. Até o começo do século XX, ali era terra, né? Tudo de terra, era uma periferia, era muito barato, por isso que os artistas iam morar lá, porque ninguém podia pagar aluguel muito caro. E lá de cima, então, depois eles iam descendo para a cidade, como se falava. Vamos para a cidade, né? Que era mais a parte histórica. Ali havia, pelo fato de ser alto, havia muitos moinhos, né? Moinhos. E esses moinhos produziam, então, farinha, produziam, e tinha também produção de leite, produziam pão e assim por diante. Então, de manhã, as pessoas que trabalhavam ali, as mulheres principalmente, né, iam vender o pão lá na cidade, né? Então, esses moinhos ficaram lá muito tempo e foram pintados por grandes artistas. Van Gogh, por exemplo, que morou no Montmartre,
ele pintou os moinhos, muita gente, o Renoir pintou os moinhos. Aos poucos, houve uma mudança na produção disso e tal, e esses moinhos foram sendo abandonados, né? Foram desativados. E como eles eram grandes, acabaram servindo muitas vezes para salão de baile, salão de festas. Então, se criaram vários salões, onde aos domingos, principalmente, se faziam bailes populares. A palavra moinho, em francês, é moulin, né? Não é à toa que vai ter um moulin rouge, por exemplo, né? Que é o moinho vermelho, que é um dos moinhos que havia lá. Por isso que na porta do moulin rouge você tem um moinho. Né? Você tem um moinho. Então, essa área era uma área pobre, era uma área simples, de operários, né? E os artistas iam lá, alugavam uma casinha, alugavam alguma coisa. Viviam muito mal, essa que é a verdade. Se você pensar em 1900, né? Havia uns lugares ali realmente com muita falta de condição boa de higiene, né, mas eles se viravam ali. Assim que ficavam um pouquinho mais ricos, eles saíam de lá. O que aconteceu com Picasso, que morou lá, mas logo mudou. E outros artistas. Mas hoje é outra organização, outra feição do bairro. Ainda nós temos os pintores de rua, nós temos os desenhistas de rua, os artistas de rua. E esses famosos também trabalharam assim, né? Vendendo na rua sua obra e assim por diante. Os lugares onde eles viveram, a gente pode visitar. Esse é um lugar bonito para a gente ir. Existe lá o Bateau Lavoir, que é um lugar que era uma espécie de grande pensão, né, onde viveram muitos artistas. E lá hoje tem a reconstituição dos estúdios e tudo mais. Tem os restaurantes que ainda têm o nome dessa época. Então, se a pessoa quer ir para Montmartre, mais uma vez, né, entenda um pouquinho onde ela está pisando. Quem que viveu ali? Como é que é a história? Né? Não é mais... É um lugar hoje turístico, pertinho ali do Sacré-Cœur. Então, você pega o funicular, né, para subir o monte, vai até lá em cima, lá você tem uma vista maravilhosa. Então, essa é um lugar também, claro, era um lugar também de cabaré, né, de prostituição, era muito forte tudo isso. E lá surgiram alguns cabarés que, com o tempo, ficaram famosos, que é o caso do Moulin Rouge e do Folies Bergère, né, que são dois que ficaram ali. Então, esses artistas que nós estamos falando, quando eles ganhavam um pouquinho mais de dinheiro, eles iam se divertir lá, né, porque era mais caro, né, do que aqueles outros que estavam ali. Havia circos populares ali e tal. Picasso, inclusive, tem uma fase da vida dele que ele pinta muito personagens circenses, por causa do circo que havia lá em Montmartre. Então, hoje continua sendo um bairro boêmio, continua sendo um bairro com essa característica de vida noturna, não é? É um lugar bem, bem interessante. No passado era um pouco mais violento, um pouco mais, mas agora não, agora é um ambiente turístico, é muito legal. Então dá para a gente perceber bem o que era um pouco a vida desses artistas que, por volta de 1900 a 1920, estiveram por lá morando. Tanto artistas franceses como os de fora. Era o caso de Picasso, que vinha da Espanha, Modigliani, que vinha da Itália, e outros, né, que foram se agrupando ali e formaram esses ateliês coletivos, mais ou menos assim. Se eu não me engano, até o Renoir chegou a morar lá uma época. Né? Ah, realmente é um lugar bem cheio de restaurantes, cheio de barzinho, e de uma forma um pouco mais alternativa, diferente dos restaurantes que tem em Paris, né? Isso, sem dúvida, mas em conta, né? E aquelas pessoas que fazem caricatura na rua, né? Ele fala e tal. Tem muito disso de rua, muito isso. isso. Né? Inclusive tem o café lá onde foi filmado, né? A Amélie Poulain, onde ela trabalhava, tudo, né? Exatamente. Era, por exemplo, como eu disse, como era um local assim de muita vida operária, então esses bailes que havia de fim de semana eram bailes com os operários e as operárias que trabalhavam ali. O Renoir pintou vários desses bailes. O Picasso pintou esses bailes, né? Tem um famoso quadro do Renoir, que é o baile no Moulin de la Galette, que é exatamente, o Moulin de la Galette é outro moinho que havia lá perto, né? E galette era o tipo de pão que eles faziam para vender, né? Galette. Então eles produziam lá e desciam para a cidade para vender. Então ficou famoso o Moulin de la Galette. Hoje ainda tem um moinho ali, né? Está restaurado ali, está o moinho, e tem um restaurante do lado,
que é para fazer uma visita e tal. Então, é uma nostalgia, né? Uma visita nostálgica. E também, né? Se pode procurar ali a casa, o apartamento onde viveu o Van Gogh com o irmão durante algum tempo. Ali tem, eles viveram 2 anos ali, e tem uma placa lá que diz aqui Vincent Van Gogh viveu junto com Theodore Van Gogh, e depois ele fica 2 anos, depois ele vai embora de Paris, né? Mas nós temos ali uns locais, não se pode entrar porque é um prédio de apartamentos, né? Mas está sempre cheio de turista na porta, tirando selfie com a Do placa Van Gogh. do Van Gogh ali, né? Que ele viveu ali, e por isso que ele pintou várias paisagens do Montmartre, né? Ele pintou. É, Mas na época ainda que era um bairro bem de periferia, né? não, é muito interessante. Então, a personagem desse filme, assim, a gente tem uma ideia, talvez até errada, né? Mas de que o parisiense é um pouco mais frio, mais distante, mais individualista, talvez, né? Muito sofisticado, que gosta muito de arte e tal, mas a gente tem essa concepção, não sei se correta. E a personagem do filme, ela, até com essa descoberta que ela faz da coxinha, ela começa a viver em função de ajudar as pessoas a melhorar a vida de uma forma simples, né? Como o senhor faria uma análise comparando assim, essa personagem com essa visão que parece que a gente tem do parisiense, que talvez possa estar também errada, né? É, eu realmente não tenho essa impressão do parisiense. Eu acho os parisienses são muito divertidos, muito brincalhões. Se você vê a comemoração que eles fazem cada vez que a França é campeã mundial, que eles lotam a cidade, o Champs-Élysées, aquela festa é um carnaval. Agora, tem, como em todo lugar, né, Fátima? Como em todo lugar, tem as pessoas simpáticas e as pessoas antipáticas. Tem aqueles que são mais amistosos e aqueles que não gostam muito de bater papo com gente de fora, né? O importante ali, o que eu vejo, o que eu percebi nesses anos todos, foi o seguinte: se você não fala francês, você tem um tipo de recepção, né? Aí, se você fala francês, você virou irmão. É, Ali você fica tranquilo, conversa, eles convidam, você vai para cá, vai para lá. Eu sempre senti isso. Então, é um pouco na questão da identificação, né? Da identificação. Se você fala, ainda que não fale tão bem, mas se mostra esforçado para falar a língua francesa, você consegue ter uma boa receptividade. Eh, Às vezes também, Fátima, depende de como a gente é, né? Às é, vezes a gente vai para lá já com um pouco de prevenção. Eu vejo isso, por exemplo, eu levei muitos grupos para a Inglaterra e também se falava isso, né? Que o inglês é reservado, é frio. Mas quando você faz uma ligação, uma amizade, etc., olha, fica muito legal também. Então, o brasileiro é cordial? Não, nem sempre. Tem muito brasileiro mal educado, tem muito brasileiro também que não respeita, e vai chegando e vai se achando dono do lugar. Isso provoca uma reação, né? sim, Provoca uma reação, entende? Então, é uma questão assim de você se afinar com certos tipos de comportamento. Agora, ali, com relação, por exemplo, o problema de Paris, principalmente, né, é a questão do imigrante, né? A questão do imigrante, e hoje é a questão do negro, né? É a questão do racismo, é a questão dos bairros mais de periferia, onde você tem a população islâmica, a população árabe, né? Você tem a população negra também, que vem da África, que vem da Argélia. Então, nós temos uma mistura muito grande agora lá de cultura, não é só de religião, de cultura. Quer dizer, hábitos culturais. Você pega um metrô e você vai para Saint-Denis, por exemplo, que aliás é onde fica o estádio de Saint-Denis, por exemplo. Né? Você fica lá, tem um maravilhoso Basílica de Saint-Denis, onde estão sepultados quase todos os reis da França. Você vai chegando no final da linha, você só vê as mulheres com véus, mulheres vestidas assim e tal, entendeu? Você vai se sentir meio deslocada no metrô, entendeu? Então eles também vão olhar para você, mas tudo bem, vamos lá, estamos. Então é essa área que está pegando fogo agora, está entendi. pegando fogo.
com o assassinato daquele menino pelo policial, né? É um garoto negro. É, Quer dizer, mexeu num barril de pólvora, né? Então, agora já pediram desculpas e tal, mas mataram o menino. Então, essa tensão é cada vez mais forte. Então, é preciso saber também que lado de Paris você vai. Não é porque entendi. o metrô vai até lá, eu vou lá porque vou de metrô. Tá, mas espera, veja bem onde você está indo também. Que é para não se colocar numa situação mais constrangedora, né? E, afinal, a gente não tem culpa de nada, a gente nem é francês. Mas está no meio, né? Fica no meio. Então, tem que tomar cuidado. Então, eu acho que dá sim para ter um bom relacionamento, para conversar. No hotel, se você se mostra simpático e tudo, sabe? Agora, tem aquele francês emburrado, como tem o português, o brasileiro emburrado, como tem gente emburrada em qualquer lugar. Eu acho que a gente chegando com bom humor, com educação, você quebra esse gelo. Você quebra esse gelo que tem ali. É verdade. Quando eu fui para lá, eu confesso que muita gente tinha falado para mim, porque se você não fala francês, você vai ser maltratada, deixa eu ver. E eu tive uma experiência muito boa. Ah, Eu percebi que eles gostam de quem do brasileiro, né? Porque sim, você falar lá, eu aprendi aquelas coisas básicas, tipo, eu não sei falar francês, então, por favor, fale devagar, ou por favor, ou pedir a conta, né? Que eram as coisas que eu tentei falar. E eu e o Rui, a gente não teve problema nenhum, sabe, com os franceses, né? Foi super bem, a gente foi super bem recebido, eles é, ajudaram. Então, eu acho também que depende da postura da gente. depende. Depende do que você está, inclusive, querendo aprender lá, né? É, O chamado Quartier Latin, que é o bairro latino, né? sim, Um lugar muito gostoso para ir. Tem bons museus, né? Tem bons é, museus. Tem o Museu Cluny. O Museu Cluny é o melhor museu de Idade Média que nós temos em Paris. Olha que Paris tem muita coisa da Idade Média. E ele é construído dentro de uma abadia medieval, que é a abadia de Cluny, que essa abadia, por sua vez, foi construída em cima das ruínas de uma terma romana, termas romanas, né? Porque Paris é romano, né? Inclusive, em alguns lugares de Paris, eu gosto de mostrar isso para as pessoas, a gente ainda vê muros que cercam a parte medieval da cidade. Então, você desce, no último piso lá embaixo, você tem as termas romanas, as ruínas das termas romanas. Você sobe um andar, você cai na abadia de Cluny, que é a abadia da Idade Média. Né? E mais para cima, então, aí você cai na reforma dessa abadia, que hoje é um museu de Idade Média. E lá é o bairro da Sorbonne, é o bairro das faculdades e tudo mais. Então, os restaurantes, principalmente as lanchonetes, né? Sempre aquela rapaziada que é universitária, que está ganhando um dinheirinho ali, e que eles atendem muito bem, sabe? Se comem muito bem e não é tão caro, não. Né? E aí eles têm uma coisa, como tem na Itália, eles têm uma coisa que nós devíamos ter em São Paulo, pelo menos. Né? No Brasil, mas em São Paulo, pelo menos, que é comer pizza na hora do almoço. É, só São Paulo não faz isso, né? De cidade é, italiana, né? E Jundiaí também não faz. Eu também não não, sei onde se come pizza na hora do almoço. Em Paris você come a hora que você quer, na Itália você come, sobretudo na Itália, de manhã, tarde e à noite. Então você tem pizza toda hora. E é muito econômico, né? Uma coisa gostosa, você divide uma pizza e pronto, você está alimentado. Então, nesse bairro aí do Quartier Latin, é muito legal, dá uma convivência muito boa. Você tem ótimas livrarias também, que fazem promoções e tal, mercadinhos de bairro, né? De modo que você pode comprar umas coisas para levar para o hotel. Então, é um lugar assim muito festivo, que era antigamente onde ficavam justamente a Sorbonne, as faculdades que falavam latim, né? Era a língua que vinha gente do mundo inteiro estudar em Paris. Paris foi a principal universidade, faculdade de teologia da Idade Média, é a Faculdade de Paris. Então vinha gente da Europa toda. E para falar, cada um ia falar a sua língua, não ia dar certo. Então o latim era a língua de todo mundo. Né? Então ali ficou o bairro latino. Então ficava lá, ali. Então tem muito brasileiro por ali também. É um lugar assim bem gostoso, bem legal mesmo. é interessante. É bom a gente ouvir isso até para parar um pouco com essa visão do parisino, né? É uma visão estereotipada, né? É. Exatamente. Ah, esse
filme ele tem uma... Essa personagem, como eu falei, ela está o tempo todo querendo melhorar um pouco, assim, não é nem a vida, mas seria o dia a dia das Dia a pessoas, dia. né? E tem uma sequência de cena que eu acho muito interessante, que é do gnomo, né? Que aquelas fotos que como se o gnomo estivesse viajando, né? Pelo mundo, né? Ou melhor, o gnomo tá, mas é como se ela tivesse, né? Alguém tivesse viajando com o gnomo. Então, como o senhor é uma pessoa que já trabalhou com grupos, né, para viagem, trabalha ainda, dá aula de história, tudo, eu, às vezes, eu que gosto muito de cinema, às vezes eu acho que o filme também é uma forma de você viajar, assim como o livro, né? Então, eu comparei isso com aquilo que ela faz, com a foto lá do gnomo, né? Então, o senhor concorda que, às vezes, um filme, uma viagem, uma foto, uma coisa pode causar uma sensação de que a gente está viajando? Com certeza, com certeza. A arte tem essa função. A arte tem essa capacidade. Não só o cinema, principalmente, né? Porque mexe com imagem, com música, com som, com isso, com aquilo. Mas a literatura, a música, ela faz a gente viajar. Entende? Eu acho que essa é a grande função da arte, viu, Fátima? Particularmente, cada um de nós pode ter poucas experiências na vida. Quantas pessoas você vai conhecer ao longo da sua vida que vale a pena conhecer, né? Pessoas que importam? Quantas situações existenciais a gente pode ter? Poucas. Nossa vida é curta, é pouco. Agora, quando você assiste um filme, apagou a luz, você entra numa outra dimensão e você mergulha no filme. De tal maneira que você começa a vibrar com aquelas vidas que são pura ficção, né? É pura ficção. Mas você começa a se envolver de tal maneira, a magia do cinema, que você chora no filme. Aquilo é mentira, né? Entre aspas. Aquilo é uma mentirinha. Mas você se envolve, você ri, você vibra, você se emociona, você chora. Então, naquelas 2 horas que você fica lá dentro, você viveu indiretamente uma outra vida. Você passa suspense, passa medo, passa alegria. Então, qual é a outra arte que faz isso com tanta intensidade? Não tem. O cinema faz isso. Entendeu? Então, é realmente viajar? É. A arte te permite, te dá asas para você viajar. Então, é por isso que a gente fala, é uma pena que a nossa educação no Brasil não trabalhe mais isso. Porque isso é uma coisa que faz parte da formação do ser humano, essa troca de experiências, diretas ou indiretas. Então, quando eu leio um livro, eu também posso ter esse exercício da fantasia, de viajar. A gente não fala, você começa a ler um livro ou ver um filme, você sai da realidade, sai da sua realidade e entra numa outra realidade, que é a realidade da arte. Então, realmente, a viagem faz isso. E por isso que eu sempre falo para eles, quando viajo com eles, vamos entender bem, você está entrando num país, numa cidade, esquece um pouco de onde você veio. Não queira encontrar o Brasil aqui, sabe? Não, entra, mergulha aqui agora. Então, vai conhecer, conversa com as pessoas, não fica só hotel, aqui, ali, uma coisa meio mecânica. Procura conviver, vai numa feira, vai num evento, vê como as pessoas se comportam, como elas conversam. Então, isso é adquirir uma experiência, de modo que quando você volta da viagem, você está trazendo alguma coisa dentro de você. Não só souvenir, mas está trazendo alguma coisa dentro de você. É isso que diferencia. Se a viagem não servir para isso, ela não serve para nada. Porque se for para olhar, eu olho na internet, eu vejo como é que é. Mas eu preciso sentir aquilo. E para sentir, você tem que se abrir, né? Tem que se abrir para o outro. E aí tem essa troca de experiências, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o cinema, e os franceses estão aí com Lumière, né? Que criou esse negócio, e que achavam que não tinha futuro. Falavam Exatamente. para ele, isso não vai ter futuro, isso não vai ter futuro e tal. Né? Então, isso realmente abriu uma porta de mergulho na fantasia, na imaginação, né? Que é uma coisa fantástica, enriquece muito a gente, sem dúvida nenhuma. E eu acho até que no filme eles usam essa brincadeira que ela faz com o gnomo, até para mostrar isso, que você pode viajar sem sair da sua casa. Sem sair do lugar, exatamente. E a gente não pode esquecer também que lá em Montmartre, né, nós temos um famoso cemitério.
O cemitério de Montmartre, os cemitérios são famosos em Paris, né? O cemitério Père-Lachaise, o cemitério de Montmartre, de Montparnasse. Então, eles são dentro da cidade. O cemitério de Montmartre, ele tem coisas muito interessantes. Já que nós estamos falando de culinária aqui no programa, ali está enterrado um importante cozinheiro, não um cozinheiro apenas, mas um mestre da culinária francesa que chamava-se Carême. Não, Carême, Antoine-Marie Carême. O Carême, ele mudou a história da culinária na França. Ele está enterrado lá, ele morreu em 1855. Foi ele que criou, inclusive, aquele chapéu grande, sabe? Aquele chapéu de cozinheiro. Que O legal. Carême. O Carême fez isso, ele escreveu livros sobre culinária, tal, pesquisou, criou receitas novas. Ele foi cozinheiro do rei da Inglaterra, do Jorge V, ele foi das famílias nobres, mas ele foi, sobretudo, um grande pesquisador, um cara que escreveu bastante, embora de família muito humilde. E ele criou uma hierarquia de chapéus, né? O chefe de cuisine com aquele chapéu enorme e tal, depois os outros com chapéus menores, né? O tipo de vestimenta. Ele tem desde esse aspecto até influência na própria culinária francesa, né? O Carême era um cara importante. Lá nesse cemitério está enterrada a Dama das Camélias. Já ouviu falar da Dama das Camélias? Tá. A Dama das Camélias existiu, que era a Marie Duplessis. Marie Duplessis foi uma jovem, né, morreu com 24 anos, foi uma jovem que foi para Paris, acabou se prostituindo, virando uma cortesã, e viveu ali, e ela conheceu um famoso escritor, que é o Alexandre Dumas, o Alexandre Dumas Filho. Né? O Alexandre Dumas Filho, o pai já era famoso, ele também é, e eles vão ter um caso, o Alexandre é um pouco mais novo que ela, vai ter um caso, e depois acabam se separando, acaba que não ficava bem para ele também ficar com ela, ou enfim, houve um problema lá e ela vai embora, vai se casar lá na Inglaterra, depois ela pega a doença da época, que é tuberculose, e acaba morrendo, né? E existia essa ideia de que a camélia era a flor preferida dela, né? Então ela foi enterrada ali e do lado do Alexandre Dumas, está lá o Alexandre Dumas também, né? O pai dele é aquele que escreveu Os Três Mosquiteiros, né? Alexandre Dumas. Então, e ele escreveu justamente A Dama das Camélias, que depois, que é a história, né, deles, e depois o Verdi vai fazer La Traviata. La Traviata é a história dela, né? E justamente Traviata quer dizer prostituta, né? Então, a Transviada. Então, essa história foi muito famosa e ela existiu. Né? Ela existiu. Então, quando a gente vê o túmulo dela lá, tem a foto dela, né? Tem a foto dela, e está sempre cheio de camélias ali no túmulo dela, das pessoas que ainda curtem. O cemitério também é cultura. Se você vai até lá, você vai ver. Você vai ver isso aí. Ali está o diretor, François Truffaut, está lá, está enterrado ali, né? Está enterrado o grande pintor Degas. Degas também está no Montmartre, e um pintor e artista que viveu no Brasil e que foi muito importante, que é o Debré. O Debré, Jean-Baptiste Debré, do século XIX, está enterrado lá também, né? Tá? Portanto, é um lugar assim muito gostoso de se frequentar, de se ver, que tem uma longa, longa história. E tem mais uma curiosidade lá. Lá está enterrado um homem chamado Adolphe Sax, S-A-X, o inventor do saxofone. Está lá. Que interessante. E chama saxofone por causa dele. Né? Tá lá. Então você vê, antes de ir para um cemitério, pega todos esses cemitérios, eles têm na portaria, eles têm o mapa onde estão os túmulos mais famosos. Eu costumava fazer isso, fazia isso muito no Père Lachaise, que tem o Chopin, que tem isso, tem Edith Piaf, então você faz isso, e à medida que você vai vendo, você vai contando uma história, né? Você vai vendo. Tem até o Jim Morrison lá do Doors, está lá no Père Lachaise, né? Então você pode ver e vai acompanhando um pouco a história. Como eu digo, tudo tem história, né? Tudo tem história, vale a pena conhecer. Ai, que gostoso. Professor, nós estamos terminando, nosso tempo está acabando, mas para acabar, mais alguma dica para quem for para Paris e for conhecer Montmartre? Olha, hoje a grande atração mesmo é a rua, né? É a rua, você vê os ateliês, os estúdios. Visitar esses estúdios ali é muito interessante. Ali tem um
que é chama Galeria Salvador Dalí. E tem réplicas das esculturas do Dalí e tem muitas também reproduções de obras dele, e algumas deles originais. Tá? Vale a pena essa galeria de Salvador Dalí. Agora, visitar esse lugar que você falou, os restaurantes que são da época ainda, né? Isso é um passeio muito gostoso. Agora, se quiser ver ainda o Moulin Rouge, está funcionando, né? Folies Bergère está funcionando, não é mais como era no passado, não é tão escandaloso como era no passado. Então, é uma coisa turística, se faz apresentação, né? Então, ainda tem os espetáculos ali, e se a pessoa que vai conhece um pouco da pintura impressionista, né? Da pintura do final do século XIX, ela vai ver muitas cenas que estão nesses quadros aí. Né? Então, um casamento perfeito entre esses quadros, que ela provavelmente vai ver lá no Museu d'Orsay, e aí ela vai lá em Montmartre e ela vai ver ainda. Né? E a igreja Sacré-Cœur, que é uma igreja muito bonita, embora não seja uma igreja antiga, né? E lá de cima nós temos uma das melhores vistas de Paris, realmente, bem no alto. Sim. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Mais uma vez foi uma conversa deliciosa. E na próxima semana a gente tem mais um episódio sobre a França. E agora vamos ver o que vem aí com a culinária da Viva Cozinha. Obrigada, professor. Um abraço, até a próxima. Até. Agora a gente vai para a receita do filme que a gente está comentando hoje. E hoje a gente está com duas pessoas da Viva Cozinha aqui para passar a receita para a gente. Olha que privilégio que nós vamos ter, hein? Hoje a farra está completa. Hoje é verdade. Sejam muito bem-vindas as duas, Reca e Ayla. É uma delícia receber vocês aqui no Temperos de Cinema. Muito obrigada. Obrigada. Bom, o filme que a gente está comentando hoje é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um filme que todo mundo gosta, quase todo mundo já assistiu, né? E o que vocês prepararam para a gente, meninas? O que vocês escolheram para esse filme, para nós? Não foi nem a gente que escolheu, foi a própria Amélie, que num determinado momento do filme ela cita o prazer que ela tinha de quebrar a casquinha do creme brulee. E aí não tinha como ser outra receita. Não dá, já. Primeiro porque a gente adora creme brulee. Eu também. Comer em especial. Mas a gente achou que ia ficar bem bacana essa receita em homenagem à própria Amélie, que adora quebrar essa casquinha. Nós também. Não, realmente essa é uma sobremesa que é deliciosa, que encanta, né? Então, vamos lá, vamos para a receita passo a passo para ver se a gente consegue fazer um creme brulee igual a de vocês. Tá ótimo. Então, como sempre, eu vou ler os ingredientes da receita e aí a gente vai comentando passo a passo aqui, combinado? Então, vamos lá. Os ingredientes. 1,5 xícaras de creme de leite fresco, ou 350 ml. Eu sempre gosto de falar nessas receitas de confeitaria, tanto eu quanto a Ayla, a gente adora quando tem essas pesagens, porque na casa de cada um tem uma xícara diferente e às vezes verdade. isso dá confusão. Tá? Então a gente gosta de colocar essas pesagens, não é frescura, mas facilita muito no processo. Então, 1,5 xícaras ou 350 ml de creme de leite fresco, 1/4 de xícara de açúcar ou 50 gramas, 5 gemas de ovo, 1 fava de baunilha e meia xícara de açúcar para tostar. As gemas também, para quem preferir, tem a gema pasteurizada, aquela que vende de caixinha, também facilita muito o processo. A gente faz uma pesagem aproximada aí da gema e da gema que vem na caixinha, para quem tem essa preferência. Eu, nesse caso, não me incomoda minimamente, mas às vezes a pessoa não quer separar e perder as claras, enfim. Mas é uma sugestão. Então, vamos lá. Numa panela, a gente vai colocar o creme de leite fresco e a fava de baunilha, mais as sementinhas raspadas, até levantar a fervura. A fava da baunilha também é uma coisa que a gente sempre gosta de falar, né? Ela que não é todo mundo que conhece. Sim. E a fava faz toda a diferença. Usar a fava e não o extrato que a gente costuma comprar aqui.
A gente acha que É mais saborizado, né? O gosto é mais concentrado, é mais legal. E a gente tem que tomar cuidado também com com essas essências que a gente encontra, por exemplo, no supermercado, que é um produto muito químico. Então, se puder realmente usar a fava, ou hoje também a gente consegue encontrar as pastas, né? Que já é a favinha raspada já. da fava. Tá bem fácil de encontrar, inclusive tem até algumas brasileiras que são ótimas. É um investimento que vale a pena. Vale a pena. Porque doce. você usa um pouquinho, né? Você não vai precisar de um monte. Às vezes a gente vai comprar, acha o preço muito caro, mas é uma coisa que você vai usar só um pouquinho, então compensa investir. Então, vamos lá, voltando. Na panela você vai colocar o creme de leite, a fava ou a raspinha, a pasta, como você preferir, até levantar a fervura. Levantou fervura, desliga o fogo, tampa a panela e deixa 10 minutinhos aí descansando para aproveitar mesmo todo esse sabor que a fava vai liberar. Isso é imperdível. Depois, num bolzinho, usando um fouet, que é aquele batedor, citando já o que o professor Douglas falou, né? Muitas palavras francesas na nossa culinária. Usando o fouet, a gente vai bater as gemas com açúcar para fazer um creminho. Vai bater até ele ficar esbranquiçado. Esse é o sinal do ponto correto. Pode fazer na batedeira também, né? Porque senão haja braço. Um pouquinho, vai. Pouquinho, mas pode fazer na batedeira, não tem problema nenhum. Mas sempre a regra, independente de ser com fouet ou na batedeira, é esbranquiçar esse creme, que é sinal que ele está no ponto correto para ser usado. Isso também reduz aquele gostão de gema. Isso. Eu, particularmente, reclamo muito aqui. Eu não gosto do gosto da gema. Bom, a gente vai retirar a fava. Se você tiver usado a fava, né, a casquinha ali, você vai retirar a fava nesse momento. E aos poucos, a gente vai adicionar o creme de leite ainda quente nessa mistura. Porque aos poucos, para fazer essa temperagem, senão a gente talha essa... Isso é muito... cozinha a gente gema. cozinha essa gema. Isso é um processo muito importante. A gente usa em várias bases na gastronomia. Quando a gente mistura o leite, ou aí no caso nessa receita, o creme de leite fresco, né, quente, na gema. Então a gente não pode jogar de uma vez, porque senão vai cozinhar ali a gema, vai virar um omelete. Aí é perda, tá? Então, assim, aos poucos, com uma concha, vai jogando esse creme de leite fresco sempre. e mexendo com um fouet ou com uma espátula, mas é importante emulsionar bem, para não acontecer de coagular as gemas, porque senão o gosto de ovo vai estar ali, ó, total. E aí fica perdeu, feio, né? perdeu, porque vai ficar feio. Fica uma receita que é tão delicadinha. Essas dicas são muito importantes, né? Essas dicas, porque às vezes a pessoa não sabe e vai jogar, né? Então... Não pode. E o creme brulee é uma receita muito simples, Sim. mas essa, como a gente costuma dizer aqui no programa, esse é o pulo do gato dessa receita, fazer essa temperagem com calma, mexendo bastante, para não acontecer que a gema acabe cozida aí, a gente não quer. E aí a gente vai misturar aos poucos esse creme de leite com esse creme fofo das gemas. Aí depois que já misturou metade desse creme de leite fresco, você já pode colocar a outra metade, que aí já chegou numa temperatura confortável ali, não vai ter problema. Exato. Bom, vamos mexer isso constantemente. Quando estiver pronto, a gente vai reservar esse novo creme agora coberto com filme plástico na geladeira. Faremos isso até esse creme esfriar completamente. Depois disso, a gente vai pegar os ramecãs, né, os nossos potinhos, como falamos no programa anterior, sempre cuidando para ser um potinho que possa ir ao forno, um refratário. E a gente vai despejar esse creme nos potinhos, nos bowls, deixando sempre 1, 2 dedinhos ali de folga, né, para cima do potinho, certo? Sim. E vamos colocar isso numa assadeira. Colocar... isso é uma coisa interessante, eu já ia esquecer de falar. A gente tem que colocar esses potinhos na assadeira para assá-los em banho-maria. Como se fazia antigamente. É sempre legal também colocar água quente já no banho-maria, né? Porque às vezes as pessoas colocam água da torneira, isso vai aumentar o tempo de forno. Então, já coloca a água fervendo já, isso diminui o tempo de forno, já dá uma agilidade aí. Outra dica interessante mesmo. Isso para todo banho-maria que vocês forem fazer, tá? Então, a gente vai colocar os nossos ramecãs na assadeira com água quente, como a ela já deu a dica, e vamos assar agora o nosso creme brulee
em banho-maria a 160 graus por mais ou menos 40 minutos. Lembrando que esse tempo é sempre um pouquinho variável de forno para forno, é uma média, tá? Posso falar uma coisa, uma Deve. dica importante? Toda vez que a gente for começar qualquer receita que vá para o forno, a primeira coisa que a gente faz é sempre ligar o forno. Tá. Antes de separar os ingredientes, antes de qualquer coisa. Pegou a receita na mão, já liga o forno lá para ele já ir aquecendo, porque também é importante que as coisas sempre entrem com o forno quente. Não é mais um tempo que fica lá, E às isso vezes a pode receita desandar desanda, dependendo a do que receita. é, né? Não é esse caso, mas enfim. Depois de assados aí os nossos potinhos, depois de 40 minutos aproximadamente, a gente vai tirar esses potinhos e levar novamente à geladeira. Na hora de servir, quando já frios, a gente vai jogar uma fina camada de açúcar por cima e maçaricar. Essa é a casquinha que a Amélie gostava de quebrar e faz toda a diferença no creme brulee. Parece uma bobagem, mas além dela conferir um sabor muito especial, que é do açúcar queimadinho em cima, essa crocância da casquinha e essa graça de quebrar a casquinha mesmo, faz muita diferença na nossa receita. Vou dar uma outra dicasinha. Também não pode ser uma camada muito grossa de açúcar. É uma polvilhada camadinha mesmo, fina. porque senão não forma o caramelinho ali para quebrar. E até uma bobagem, mas assim, você pode polvilhar o açúcar para não correr o risco com a peneirinha, né? Aquela peneirinha mais fina que a gente tem. Aqui na minha casa se usava para separar a nata do leite. Essa peneirinha que todo mundo tem em casa é essa que a gente usa para polvilhar o açúcar. Não tem nada de especial aí nessa situação, mas facilita muito para não ficar uma camada grosseira, senão você não consegue formar o caramelinho. É isso aí. E uma pergunta: se a pessoa não tiver o maçarico, aquela história de fazer com a colher quente, funciona? Funciona. Dá um trabalhinho extra, não vai ficar crocante igual o Mas maçarico, funciona. mas funciona. Tá. Porque às vezes a pessoa não tem, né? Eu vou contar como que é, né? Porque agora a gente, para quem não sabe, só ficou curioso, né? Pega uma colher, liga o fogo, esquenta as costas da colher ali e depois coloca por cima desse açúcar, dá uma tostadinha em cima. Vai fazer ali um serviço de derreter o açúcar, mas não vai ficar tão crocante igual com o maçarico, que é super ágil. E hoje é tão facinho comprar um maçarico, né? Tem uns tão baratinhos ali no Mercado Livre. Comprou, chegou, já dá certo. Eu e a Ayla, a gente está super fã do Mercado Livre. Às vezes a gente fuça uma receita que tem alguma bobagem assim diferente. Agora, essa desgraça desse Mercado Livre entrega em até 24 horas. Menos, às vezes, né? Você compra de manhã. A gente compra cada bobeira, né? Cada forminha que a gente não vai usar, né? É tão legal. Então tá bom. Então, gente, lembrando que essa receita ninguém precisou anotar, porque ela está escrita lá, ela vai estar escrita no blog do Temperos, no portal JJ. Então, é só ver o vídeo ou ouvir o podcast e seguir o texto. Ô, Fátima. Oi. Ai, desculpa. Não, pode falar. Eu quero mandar um beijo para um ouvinte. Pode mandar. Nossa, que legal! Gente especial acompanhando o programa. Eu quero mandar um beijo pro meu avô, que escuta na Rádio Difusora o programa na madrugada. Lindo. Como é o nome dele? Um beijo, vô Luiz, te amo. Como é o nome dele? Luiz. Ô, seu Luiz, muito obrigada pela audiência. Que bom que ele ouve. Seu Luiz da farmácia, lá de Campo Limpo Paulista. Que maravilha! Que gostoso! Ele ouve, comenta, conta pra gente. Que bom, que gostoso! Então, gente, olha, faça como o seu Luiz, acompanhe na Difusora, ou então lá no podcast, se você não tem tempo de ouvir no horário que passa, no podcast, no Spotify, se inscreva no canal do YouTube ou da Rádio Difusora. E se fizer o creme brulee, manda uma foto para a gente pôr no nosso Instagram para a gente ver como ficou, tá bom? Exatamente. Meninas, mais uma vez, muito obrigada. É sempre uma delícia falar com vocês e já ficar imaginando a receita aí que a gente vai fazer, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima semana com mais uma receita. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau.